Olá, essa será a nossa última aula de modelagem de armações. Nesse vídeo nós vamos aprender mais duas ferramentas para lançar armações variáveis. A ferramenta que nós aprendemos na última aula, a Sweep Bars Along Path, consegue suprir perfeitamente essas duas que nós vamos aprender aqui. Mas, só para não dizer que eu ensinei, porque praticamente só faltam essas duas. Bom, folha 204, disciplina Engineering, aba Reinforcement. E, como de costume, nós vamos começar desenhando os cortes com a ferramenta Create Section. Vamos só esconder as outras armações para ficar mais limpo primeiro, né? Então, Objects, primeira opção, expanda esse item sobre armações e clica no olho aqui do lado de Reinforcement. Beleza, vamos criar primeiro aqui um corte bem aqui. Nesse corte vai ser importante que você siga exatamente tudo que eu fizer, ok? Então, a minha linha de corte vai ser desse ponto até esse ponto. Pode fazer igual. ESC. E a espessura eu vou trazer até aqui, certo? Bom, esse corte nós vamos configurar as cores só para a gente conseguir conversar um pouco melhor. Então, aqui no ícone da pasta, o caminho aqui fica dentro de Favorites Office e vamos pegar esse arquivo que tem escrito Eliminate. Aí é só abrir e colocar na tela. Só para a gente entender melhor, antes vamos esconder aqui novamente as barras em Objects, só clicar duas vezes aqui no olho do lado de Bar Reinforcement. Bom, esse corte está configurado para que as linhas que estejam sendo cortadas apareçam em azul, essas duas, certo? Que é exatamente bem aqui. E em vermelho são as projeções que nós estamos vendo aqui, tá? Eu acho que essa parte de baixo do corte está bem clara o porquê nós estamos vendo assim, certo? Mas aqui em cima, por que a vermelha está mais alta do que a azul? É porque a laje tem um caimento de 2,5%, se eu não me engano, né? Partindo do centro para as bordas. E aí chega depois, tem um trecho ainda de 0%, que é onde fica a minha defensa, ok? Então, nós vamos desenhar dois estribos sobre esse mesmo corte. Abra a ferramenta Bar Shape, formato Stirrup Closed, esse segundo, certo? ABC e Expand to Adapt to Edge desligado, diâmetro de 10 mm e desmarca o Semi-Concrete Cover. Bom, nós vamos deixar o cobrimento 1 e 3 como 3 cm mesmo, mas o 2 e o 4 vai ser 3 cm mais 1,25. O gancho eu não vou mexer. E agora sim, eu vou clicar nesse ponto inferior esquerdo. E aí eu vou parar o mouse agora nesse outro ponto para salvar o ponto laranja, certo? Eu miro para cima até chegar na linha vermelha. Depois de clicar, é só dar um ESC. Bom, agora eu preciso definir para o software qual a posição do gancho, clicando próximo do vértice, aqui. Show! Então, vamos desenhar mais um estribo sem apertar o ESC nem nada. Eu vou reiniciar a ferramenta Bar Shape, ok? Então, botão direito na tela, escolha a ferramenta Bar Shape e acabei de reiniciar a ferramenta. Esse próximo ferro vai ser daqui. Agora eu paro o mouse na mesma intersecção novamente. Miro para cima, só que agora vai ser apenas até a linha azul, ok? ESC e eu vou definir a mesma posição para o gancho. E agora nós vamos sair da ferramenta. Vou dar um ESC. Eu entrei no Place Bar Shape, certo? Bom, aqui não está aparecendo para mim o Auto Place, mas se estiver aparecendo para você, desativa, porque a gente não quer lançar esse ferro, e ESC até sair da ferramenta. O que nós acabamos de fazer? Nós fizemos um ferro com as medidas exatas para alocar bem aqui, certo? E o outro para alocar bem aqui. E a primeira ferramenta que nós vamos usar para lançar um ferro variável, eu preciso exatamente de dois ferros com o mesmo número de segmentos. E aí a ferramenta vai variar cada um dos segmentos de um ferro até o outro. Mas antes precisamos mostrar para o software onde cada um desses dois ferros se encontra, né? Para ele conseguir interpolar, certo? Então eu vou clicar com o botão direito sobre esse ferro de dentro, Place Bar Shape, né? Eu vou mudar de linear para single para posicionar uma peça apenas. E aí ele me pede uma vista. Eu vou fazer aqui sob o modelo 3D mesmo, como se fosse uma planta, tá? E aí o ferro está ancorado no meu mouse, só garanta que ele esteja ancorado pelo centro do seu, né?
Então, eu vou colocar ele bem aqui no centro dessa linha. ESC até sair da ferramenta. Vamos lá fazer a mesma coisa para o segundo ferro. Então, botão direito, Place Bar Shape, Single. Eu clico uma vez na planta. Só um detalhe, né, para explicar melhor sobre essa etapa. Se eu estivesse clicando aqui nessa elevação, eu ia ver meu ferro em elevação. E aí eu teria que posicionar ele sobre esse corte, ok? Então, agora eu coloco no midpoint dessa linha aqui e ESC até sair da ferramenta. Se a gente olhar no 3D agora, nós vamos conseguir entender melhor o que nós estamos fazendo. Nós vamos variar desse ferro até esse ferro. Os dois têm o mesmo número de segmentos, então é isso o que nós precisamos. A ferramenta para isso é o Special Placements, a mesma que nós usamos para lançar os ferros radiais da nossa estaca, lembra? E o primeiro passo é selecionar um dos dois ferros, tanto faz qual. E agora nós vamos escolher a opção Place in Custom Polygon, a segunda, ok? E agora é só clicar sobre o outro ferro. Bom, nessa caixinha aqui nós entramos com o número de ferros. Eu vou colocar 10 aqui, mas já nós vamos desfazer, então não se preocupa com isso. E ok. Legal? Entendeu a lógica da ferramenta? Vamos aprender a outra ferramenta, mas para isso eu vou voltar até o momento que eu usei o Single Placement, porque para essa outra ferramenta eu não posso ter lançado a barra nem mesmo com single, tá? Então pode ir dando undo até a barra sumir na vista isométrica, isso quer dizer que você não lançou ela ainda. Ou clicando nessa setinha aqui do lado, você consegue ver todo o histórico. E eu tenho aqui dois Place Bar Shape, né, seguidos. Eu vou clicar aqui no de baixo, certo? E aí nós podemos deletar também um dos dois ferros. E por fim, eu vou movimentar esse corte bem em cima do centro do meu pilar. Bom, a outra ferramenta que nós vamos aprender agora, na verdade, é a mesma que nós acabamos de usar, a Special Placement. Então, abre a ferramenta, o software me pede que eu clique no ferro que eu quero lançar, que é esse aqui que nós deixamos. Ao invés de Place in Custom Polygon, vai ser o Place in Polygon, o nome é parecido, né? Eu sempre me situo pelo desenho, repara que esse primeiro desenho aqui, parece que eu tenho que desenhar um polígono fechado, né? E é isso que nós vamos fazer agora. Então, Place in Polygon e OK. O primeiro passo é definir por meio de dois pontos uma linha que corte os segmentos da barra que vão variar. No caso, o que vai variar aqui é a minha altura. Então, eu vou fazer uma linha nessa direção, começando por qualquer ponto aqui, só que o segundo ponto tem que ser necessariamente para a minha direita. E aí você pode me perguntar, as duas ferramentas, Place in Polygon e Place in Custom Polygon, fazem ferros variáveis? Sim, só que a diferença, né, em primeiro lugar, é a maneira que você usa a ferramenta, certo? E na primeira que nós aprendemos, nós podemos variar o ferro em mais de uma direção, a largura e a altura, por exemplo, tá? Porque o software interpola segmento a segmento, mas nós só podemos fazer uma variação linear, porque eu só posso selecionar uma barra inicial e uma barra final. Já nesse segundo método, eu só posso variar uma direção, só a altura ou só a largura, tá? Mas nesse caso, nós podemos fazer mais de uma variação de uma só vez. Nós vamos fazer aqui e vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. Bom, voltando para a ferramenta então, o software está me pedindo um cobrimento que eu vou definir como 3 mais 1,25, ou seja, 4,3 centímetros. E eu vou começar por esse ponto aqui, depois esse aqui embaixo, e eu poderia até seguir para a direita, mas eu vou ir para cima. Então, eu estou segurando o Shift só para garantir o orto, né? Cliquei nesse ponto. Agora, para a esquerda, lembra que aqui tem um ponto, tá? E aí só faltam mais dois para fechar o polígono. Show! Agora tem umas opções aqui não muito usuais para definir patamares de variação. Eu não vou entrar nesse mérito, deixa como 1, Enter, 0, Enter, marca o Align para ele alinhar automaticamente os ferros e, por fim, nessa janela eu tenho as entradas de espaçamento, número de barras,
Defina o espaçamento como 15 centímetros e alinhado pelo centro e deixa marcado para exibir todos os ferros nesse corte. E aí é só dar OK. Bom, nós finalizamos essa aula. Pode espelhar e copiar os ferros para o outro lado. Enquanto isso, eu vou fazer um resumo sobre esses ferros variáveis que nós aprendemos. O Sweep Bars Along Path faria exatamente isso também, tá? Mas do meu ponto de vista ele é mais intuitivo do que essas duas últimas ferramentas que nós aprendemos. A primeira que nós aprendemos nesse vídeo de hoje, o Placing Custom Polygon, não faria isso aqui de uma só vez. Por quê? Ele só varia de um ferro para outro ferro. E aqui tem 3 variações diferentes. Uma aqui, depois até aqui e até o fim. Então, essa ferramenta que nós aprendemos por último é melhor do que a primeira? Não. A primeira tem a possibilidade que essa aqui também não tem. Se eu precisasse variar a largura e a altura de um ferro, essa segunda não serviria, ok? Então não tem um melhor que o outro. Eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Na próxima aula nós entramos com um assunto novo, entre aspas, né? Nós vamos continuar falando de armações, mas nós não vamos gerar mais novos ferros. Treina um pouco, tenta fazer a armação do pilar ou outras armações dessa laje e até a próxima.